Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invocamos sobre nós o poder da Santíssima Trindade, a proteção do nosso Senhor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E que sobre nós acampa-se os anjos do Senhor, nos dando a proteção necessária para hoje, dia 23 de outubro, nós testemunharmos Jesus em nossas vidas. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, os recursos necessários para bem honrar o seu nome. Derrama a tua graça, a tua bênção sobre esta família que clama por justiça, por paz. Ó Senhor, inspira este homem, esta mulher, na solução deste problema que hoje ele se propõe a resolver. E dai-nos força, Senhor, para testemunhar e caminhar em direção à nossa ressurreição. Amém. Reflexão do dia. Hoje, dia 23 de outubro de 2025, 29ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Santo do dia, São João de Capistrano, patrono dos capelões militares. São João de Capistrano também se dedicou a desmascarar o fraticelismo, o fraticelli, que é, na tradição italiana, são irmãozinhos, né? A prática de difundir doutrinas disfarçadas pela regra franciscana e declaradas heréticas pela Igreja. 3 papas condenaram aqueles frades franciscanos que praticavam o fraticelismo, uma forma muito radical de seguir a Jesus, contrariando aí toda a caridade, contrariando toda a ordem e disciplina da igreja. Então eles se achavam mais do que a igreja e condenavam em seus documentos a própria igreja, né, e rejeitava a figura papal. Por isso, São João de Capistrano é considerado um dos maiores reformadores da ordem e apelidado de coluna da observância entre os franciscanos. Ele também foi responsável por combater a prática da usura. Em 1453, a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, cai. O sentimento de ameaça ao cristianismo, principalmente ali na Europa, se envolta devido ao avanço imparável do islamismo e dos turcos. Então, toda a comunidade islâmica, ela empolgada com a derrota de Constantinopla, resolve invadir a Europa. Em total dedicação à causa do Evangelho, São João de Capistrano começa a fazer uma campanha por toda a Europa Central na tentativa de recrutar homens para combater aquela invasão. Grande resposta ele teve entre a população húngara, as mais expostas às ameaças dos turcos, à frente de um exército de 5.000 homens para então parte então da Belgrado. O objetivo era romper o cerco da cidade e operada pela frota fluvial liderada por Mahomet de segundo. Então, ele consegue então êxito na sua luta e consegue vencer aí e parar com os avanços muçulmanos. Talvez se não tivesse ali feito aquela campanha, né, hoje a Europa seria toda muçulmana e não católica e não cristã. Então, Santo João de Capistrano, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora, colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação.
Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso para que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, não é complicado compreender este evangelho, porque veja que dentro da própria Igreja Católica nós temos divisões, grupos que se achavam maior do que a Igreja, mas dentro do seu coração eles queriam servir a Jesus Cristo, né? Mas com a radicalidade extremamente fora de controle. Também nós vamos ver que no século XVI há a divisão da igreja entre protestantismo, né, e também em total eh, confronto com a ideia católica, que viveu 16 séculos como uma igreja unida, né? Não é que e chega 16 séculos depois, surge uma outra corrente falando, não, nós andamos 16 séculos errado e agora não vamos ser a verdadeira igreja de Cristo. Então veja que é sempre o Cristo o ponto central das divisões, de algumas brigas internas na própria igreja. É o que aconteceu também com o cisma ali do Oriente. Então, em determinado momento, a Igreja Católica do Oriente se divide do Ocidente. Então, nós temos outro conflito interno, sempre com o nome de Jesus. Então, é fácil para nós entendermos que o próprio nome de Jesus, ao tentar servir Jesus com a nossa prática humana, acabamos por desagradar a Deus e criamos confusão dentro de casa. Então, não foi diferente com São João de Capistrano, que começa aqui a reflexão de hoje para entendermos o Santo Evangelho. E Romanos, capítulo 6 de hoje, também nos traz essa realidade. Olha, ele fala que
Irmãos, vocês que são romanos, vocês anteriormente viviam colocando vossos membros a serviço do pecado, como escravo à impureza, eh, e total desordem do moral. Porque a cultura romana, é, eles tinham o helenismo como o principal noção de religião, e dentro do helenismo vale homem com homem, mulher com mulher, pai com mãe, eh, eh, pai com filho, filho com mãe. eh, não tem, né? Não tinha, é Sodoma e Gomorra. Pensa em Sodoma e Gomorra, é o que acontecia dentro de Roma. Então, nesse cenário, o cristianismo entra em Roma, né? Então, Paulo está demonstrando aqui a dificuldade da comunidade em Roma de largar essa prática pecaminosa e dar-lhes consciência do moral. Então, nessa fase transitória, todos ficavam divididos, as famílias também ficavam divididas. Alguns queriam aceitar Jesus, mas manter a prática pecaminosa, né? Olha o que aconteceu também na comunidade de Coríntios, que também Coríntios era sob forte influência romana, eles estavam transformando a ceia do Senhor numa verdadeira bagunça, né? Numa baderna, fazendo, se embriagando e fazendo uma festa humana no lugar de um sacrifício a Deus. Então, Paulo também tem que intervir e chamar a atenção da comunidade de Coríntios. Então, veja que servir a Jesus exige de nós uma posição firme na fé, um temor a Deus, um respeito às leis do Senhor. Então, por isso que o salmo de hoje nos traz: feliz é todo aquele que anda conforme os conselhos, que não anda conforme os conselhos dos perversos e não entra no caminho dos malvados. Então, a depravação, a quebra dos valores do moral, hoje a própria educação escolar, o próprio currículo escolar dos nossos filhos levam eles à depravação, levam eles a absorver informações que contrariam o moral, que contraria a realidade cristã. Então, pai e mãe que não educa seus filhos e confia totalmente esta educação às escolas, corre um risco de trazer para casa filosofias heréticas, de trazer a apostasia para dentro de casa. Aí, enfraquecidos, porque não conheceram a Deus, não amaram a Deus o suficiente, os pais acabam absorvendo e permitindo que seus filhos pratiquem a imoralidade sobre a falso pretexto de que agora é legal, agora é lei e que isto pode fazer. Então, nem tudo que a lei permite deixa de ser imoral, deixa de ser pecado e levar à condenação dos infernos. É disso que Jesus fala, então, no Evangelho de hoje, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Nós, a primeira vinda do Senhor Jesus foi profetizada pelos profetas e falava que ele morreria entre dois malfeitores, falou que ele seria esbofeteado e que teria uma morte de cruz. Todos nós sabíamos disso aí. Os judeus sabiam disso, todos nós sabíamos disso aí. As Escrituras falam deste momento que Jesus teria que passar. Agora, depois que Jesus ressuscitou, haverá uma segunda vinda em honra, em glória, que o próprio Cristo anunciou, né? Que quando ele voltar vai ser em honra e glória. E nesse momento, sim, haverá paz e justiça na terra. Então é este momento que a igreja espera que o Senhor voltará e há de julgar os vivos e os mortos. Irmãos e irmãs, quem realmente pratica as abominações, quem realmente dedica sua vida à prática dos pecados, mesmo que seja por inocência, por influência, né, da cultura, vai pagar por isso.
né, corre o risco de ir ser condenado e viver eternamente afastado de Deus. A apostasia é um sinal evidente da segunda vinda, que está próximo à vinda do Senhor Jesus. Então, está aqui. É, Jesus fala no versículo 50, eu devo receber um batismo. Que batismo? De morte. Né? E como estou ansioso até que isso se cumpra. Jesus estava ansioso porque ele sabia que ao derramar o seu sangue, né, o sangue de Jesus penetra no solo como o sangue de Abel clamando por justiça. É o sangue libertador de Jesus que nos traz de volta a justiça divina e a capacidade do homem e da mulher, a partir da sua morte, a partir de Jesus, de ressuscitar e viver eternamente em Cristo. Agora, muitos negarão isso, muitos viverão a realidade da apostasia e vão negar Jesus Cristo, negar o mandamento do Senhor. Por isso que ele fala, pois daqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididos contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Às vezes, até cada um desses achando que estão cultuando Jesus da melhor forma, ou no caminho do protestante, ou no caminho católico, outros numa radicalidade profunda e insana, outros na superficialidade da religião, né? Fazendo do cristianismo uma síntese, um liquidificador, né? Como se fosse uma salada de fruta onde tudo é permitido. Não é assim. Então, o próprio nome de Jesus há de dividir. Né? Que estejamos nós nesta realidade de uma divisão, de um conflito, sendo sinal de esperança, demonstrando principalmente para os nossos, para a nossa família, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a paciência que Deus tem para com cada um de nós e ir demonstrando com o nosso proceder, com o nosso caminhar, que Jesus é conosco. Então, que possamos ser luz, que possamos estar realmente com nossos rins cingidos, pronto para caminhar para a salvação e junto conosco atrairmos pelo amor e pela proclamação do nome de Jesus, pela amplitude da misericórdia de Deus que nos acolhe para caminharmos juntos em direção ao Senhor e viver com Ele eternamente. Por tudo isso, louvamos e bendizemos ao Senhor, pois a verdadeira religião nos leva a compreender que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus está disposto a nos salvar sempre. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, se não evangelizar. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, 16. E dentro desse projeto, nós temos a reflexão do dia, que tem por objetivo esclarecer a leitura do dia, sempre na proposta da fé católica, onde nós queremos trazer à realidade aquilo que a igreja nos propõe. E hoje a igreja vem nos propor, em Cristo Jesus, que o Senhor é conosco, o Senhor é misericórdia. Em meio às divisões, conflitos, às vezes envolvendo o nome de Jesus, a igreja vem nos pedir para sermos misericordiosos e apontarmos sempre para Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.